Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Hoje a gente vai conversar com a Daniele Cavalcante. A Dani é neuropsicopedagoga e o intuito desse bate-papo é a gente conversar um pouco sobre os transtornos neurodivergentes. Então ela vai desmistificar muita coisa sobre autismo, sobre TDAH, sobre dislexia. E eu tenho certeza que se você chegou até esse vídeo, esses assuntos são de suma importância para você. Dani, antes da gente ir para essas perguntas mais específicas, eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite para a gente levar essa informação para essas pessoas, né, para essas pessoas que chegaram até esse vídeo e deixar claro que falar sobre isso, por mais que a gente esteja começando a ver mais assuntos sobre autismo, sobre TDAH, sobre dislexia, querendo ou não, ainda é um tabu muitas vezes, né? Mas antes da gente tirar essas dúvidas e ir para essas perguntas, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é a Dani? A Dani sempre quis ir para essa área, sempre quis estudar o cérebro dessa forma. Conta um pouquinho para a gente a tua história. Então, né, vamos lá. Na verdade, eu trabalhei durante muito tempo em uma outra área, né? E um AVC veio para mudar tudo, né? E aí eu até costumo dizer para as famílias que eu atendo que a inclusão, ela começou por mim, né? Legal. Em aceitar as deficiências, as minhas próprias deficiências, né? Em aceitar e ir atrás mesmo de, assim, opa, peraí, estou com algumas sequelas, mas não acaba aqui, ainda tem vida, né? Ainda eu sobrevivi, então vamos aqui, vamos correr atrás. E aí eu fui estudando, fiz neurociência na UFRJ, lá do Rio, né? E aí fiz psicopedagogia hospitalar na faculdade do Albert Einstein, né? Lá em São Paulo. E fui estudando. Fiz psicopedagogia, neuropsicopedagogia, aí fiz muitos cursos sobre autismo, TDAH, dislexia, síndromes infantis. E aí eu fui estudando. E tudo que eu estudava, eu anotava em relação à minha própria queixa, Entendi. né? Em querer voltar a escrever, em querer voltar a ler, em querer voltar a desenhar, enfim. E aí eu fui remodelando quando eu vi que funcionava e tinha um tempo, né? E eu tinha tudo anotado. Aí assim, opa, agora eu vou ajudar outras pessoas, porque diagnóstico não é destino. Legal. Né? Legal. Não dita o que eu vou fazer ou não, né? Até porque os médicos disseram que eu não ia fazer muita coisa, né? E aí eu fiz. Perfeito. E quando eu fazia, eu voltava lá e dizia assim, você não disse que eu não ia fazer isso? Porra, vou lhe dar uma notícia boa. Eu fiz. Perfeito. Dani, eu acredito, principalmente você que é da área, alguns pais acabam se sentindo muitas vezes frustrados, culpados, quando recebem um diagnóstico dos seus filhos, né? Principalmente quando a gente está falando de autismo. Então, quais são os primeiros passos que os pais devem tomar após receberem o diagnóstico de autismo do seu filho? Então, o primeiro passo é aceitar que ali o filho não é o diagnóstico, né? É o primeiro passo. Depois, que não é culpa sua, não é culpa da mãe ou do pai, porque existe muito esse questionamento. Meu Deus, agora é isso e é culpa de quem? Será que é da minha? Foi que eu fiz? Será que é da minha família? E não é essa linha. A gente não pode ir por essa linha, né? A gente pode assim, ok, eu tenho um diagnóstico, e agora? O que eu faço? Né? Qual é o próximo passo? E isso é muito importante, porque a gente está falando de janelas, né? Janelas de oportunidades. E essas janelas são muito importantes para que essa criança ou esse adolescente, né? Ele tenha um desenvolvimento linear, né? Ele possa, inclusive, trabalhar as lacunas que ele já tem, né? Já um prejuízo, né? Um prejuízo cognitivo de aprendizagem. Então, que ele possa trabalhar. Então, o que eu faço? Primeiro ponto, né? O que eu faço? Então, eu vou procurar uma psicopedagoga. Para quê? Para que ela possa avaliar quais são as lacunas, né? E trabalhar nessas lacunas, certo? Isso é muito importante. Se existe algo comportamental, se existe outras lacunas, aí no processo de avaliação, com certeza terão, né, as orientações, porque
é preciso que seja avaliado, seja conduzido por uma equipe multidisciplinar. Perfeito. E como a rotina diária da criança deve ser adaptada para melhor atender às suas necessidades específicas? Porque, assim, uma coisa que a gente vê muito é que cada criança com autismo, cada pessoa com autismo tem as suas particularidades, né? Até porque é um espectro, pode ser diferente para muitas pessoas. Então, por que a rotina, Dani, é tão importante para essas pessoas que têm esse transtorno neurodivergente? Então, a rotina é importantíssima porque é uma previsibilidade, é algo previsível. Eu vou saber o que eu vou fazer, né? Qual é o próximo passo? E isso traz um conforto maior, né? De saber, assim, daqui eu vou para a escola. Então, eu tenho que... O que eu tenho que fazer antes de ir para a escola, né? Arrumar a mochila. Então, arrumar a mochila com quais livros, né? Então, qual é o meu horário? Sempre eu oriento a família a ter uma rotina visual. Porque aí ele tem um gancho, né? Ele tem um ponto para que ele possa, que é a previsibilidade. Então, eu tenho um gancho onde eu posso conferir e, ao mesmo tempo, praticar a minha autonomia, né? Perfeito. Claro que no início eu tenho que ter um treino. Perfeito, perfeito. A gente vê que muitos pais, né? Beleza, coloquei meu filho com autismo, com TDAH ou com dislexia na terapia. A gente tá lá, ele tá lá trabalhando com um neuropsicólogo, enfim. Mas quando chega em casa, a história é outra, né? Às vezes, alguns pais, eles têm que se autotrabalhar também, isso é o meu ver, tá? Pra, enfim, deixar aquele ambiente acolhedor, para colocar em prática, né, o que os terapeutas, a equipe multidisciplinar apresenta para aquela criança e fazer com que seja a mesma coisa em casa. Então, como é que os pais eles podem criar esse ambiente doméstico que seja seguro e acolhedor para uma criança com autismo? Então, o primeiro ponto é você ter um suporte de um profissional sério. Né? Por quê? Porque esse suporte ele vai partir das orientações. A terapia ela não é só na clínica, né? Ela não é só na sala, ela se estende em casa. Então, é preciso também uma orientação parental, né? Esse suporte de o que fazer, de estar disponível também para os pais quando surgirem algumas crises e como conduzir essas crises, né? Perfeito. Eu posso citar um exemplo, Fique né? à vontade. Muito recente, inclusive, né? Eu estava atendendo uma criança que ela é uma criança que durante o processo de avaliação, ela suspeitou-se de uma síndrome, né? E ela já vinha com o diagnóstico de autismo, né? E aí, como é que os pais conduzem numa crise, né? E isso foi muito importante, por quê? Porque durante o processo de avaliação, eu identifiquei que ele conseguia se organizar melhor com ritmos, com músicas. Então, todo o processo de intervenção dele... Cara, isso é muito legal, porque todo o processo de intervenção dele foi remodelado e desenhado com relação às músicas. Porque ele se acalmava com a música, né? E ele decorava a letra, né? E é uma criança que não sabia ler, não tinha ainda construído essa leitura, né? E quando a gente viu e teve e eu participei dessa orientação parental, a gente começou a trazer músicas para todos os espaços. Perfeito. E fazer intervenções pontuais em relação à escrita, à leitura, e assim, foi uma explosão, assim, de desenvolvimento, né? Perfeito. Então, isso é muito importante. Porque você não fixar só no diagnóstico, entendeu? Mas você também olhar o aprendente, né? Como ele é, como ele se comporta. E olhar como é aquela rotina, aquele organismo familiar. Perfeito. Então, no caso, tem que ser uma via de mão dupla, tanto para os profissionais quanto para os pais também, né? Sim. Então, pegando esse gancho, qual é o papel dos pais, Dani, no apoio ao desenvolvimento emocional e na construção da autoestima de uma criança com autismo? Falar de autoestima é um pouco pesado, querendo ou não. Né? Porque quando a gente está falando de pais, né, da família, né? Então, ali eu tenho um organismo funcionando. Sim. Funcional ou disfuncional, né? E quando você, como profissional, vai entrar naquele ambiente,
primeiro você tem que ter um olhar respeitador, um olhar Uhum. humanizado, né? Como aquela família, ela se organiza, como é a rotina, qual é a crença dela, Entendi. né? Para você entrar de uma forma respeitosa também, né? E nisso a gente vai pontuando, né? Como proceder em uma determinada crise, o que falar, porque quando a gente está pontuando esses comportamentos, a gente também está identificando algumas, não vou dizer rotinas, mas algumas feridas da infância dos Entendi. pais. Entendi. Entendeu? E aí isso reacende muito. E quando a gente vai falar de feridas da infância, da infância dos pais, a gente tem que ter um olhar muito humanizado, né? Tem que ter um cuidado maior. E aí, e falar assim, olha, não é frescura, não é caso de peia, entendeu? Não, a gente não vai por esse lado da violência, né? E às vezes eu não preciso. Isso é uma coisa assim que eu pontuo muito. Eu não preciso ter uma palmada, né? Mas às vezes uma palavra também, ela vai ditando o comportamento daquela criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado como vai falar com a criança, né? De uma forma respeitosa também. A criança também tem a sua própria identidade, não é só a identidade da família, né? Perfeito. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai remodelando aquele sistema familiar. Perfeito. Quando a gente fala de profissionais multidisciplinares, a gente fala de, enfim, fonoaudiólogos, terapeutas, psicólogos e também nutricionistas, né? Então, de que maneira a alimentação e a nutrição pode impactar o bem-estar de uma criança com autismo? E tem alguma recomendação específica, Dani? Porque eu sei que no autismo tem a questão da seletividade alimentar, né? Então, eu acredito que o interessante, né, do nutricionista nesse ponto é fazer com que a criança, ela tenha a sua seletividade, mas também não fique ali desnutrida por conta de falta de nutriente, não é isso? Sim, a psicopedagogia, ela atua com os multiprofissionais, né? Perfeito. E aí a gente troca muitas informações, porque, por exemplo, uma criança que ela tá com uma dificuldade na escrita, mas ela consegue pegar num lápis, só que determinado lápis ela não pega. E aí a gente tem uma questão sensorial. Rigidez, E né? muitas vezes, a rigidez, né? E aí, muitas vezes, essa questão sensorial e essa rigidez, ela tá lá na alimentação. E aí, é essa ponte que a psicopedagogia faz com a nutrição, né? Pra gente trabalhar a seletividade que ela apresenta lá no nutricionista e trabalhar junto no consultório com a psicopedagogia. Bacana. Trazendo materiais que se assemelham àquela textura, por exemplo. Aí eu tenho um exemplo muito legal. Fica à vontade. Ó, meu primeiro paciente foi uma criança com paralisia cerebral, certo? Assim, é o meu primeiro paciente, o amor da minha vida, né? Assim, eu sempre falo e eu sempre me emociono quando eu falo sobre ele. Por quê? A gente fez uma integração sensorial, né? Porque ele não gostava do lápis laranja. Específico, né? Muito específico. E aí eu matutando, e aí mandei mensagem pra mãe dele, e aí, vamos lá, vamos testar. Ele não gosta do lápis laranja, como é a relação dele com mamão? Né? Aí ela disse, olha, ele não come mamão. Aí eu cheguei pra ele, aí disse assim, olha, eu sei que porque você não come mamão, porque mamão é salgado, né? A tia Dani também não gosta de mamão. E aí a gente começou a trabalhar texturas parecidas com o mamão, na cor do mamão. Que legal. Né? E é muito assim, é muito sutil, sabe, assim, o trabalho. E aí, aos poucos, ele foi quebrando essa rigidez, né? Essa recusa, né? Essa repulsa. E aí a gente chegou no momento que a gente fez um picolé de mamão. E assim, foi muito legal. Porque ele se melou, ele se lambuzou, e aí a gente gritava, a gente brincava, cantava. E aí ele
é não verbal, Sim. né? Uma criança com paralisia cerebral, não verbal. E foi uma alegria só. E ele, Massa, Dani. sabe, assim, é notório, assim, quando a criança, Perfeito. quando tem um trabalho, assim, multidisciplinar, humanizado, com a família junto, né? Com a Perfeito. escola. Então, assim, é muito legal. Perfeito, perfeito. Bom, a gente falou bastante de autismo até aqui e agora vamos partir para a dislexia. Mas antes da gente ir para essas perguntas da dislexia, Dani, explica para os nossos telespectadores, né, da forma como você quiser, o que é de fato a dislexia? Então, a dislexia, muita gente acha que é só a supressão de letras, né? O esquecer de escrever uma letra, mais ou menos. Só que na leitura, principalmente quando a criança está na aquisição da leitura, Sim. né? Ela pode, não é que ela vá, né? Mas ela pode ver só pequenas partes da letra. Isso dificulta bastante, né? Então, esse processo de letramento, de início com os códigos das letras, né? ele também passa muito por essa questão sensorial, né? Esse trabalho de intervenção, né? Para que a criança, ela possa sentir a letra, né? Legal. Ela possa treinar o olhar. E aí é estímulo, né? Uhum. Não é que a dislexia tenha cura, né? Entendi. Mas ela tem um processo de estímulos, né? Ela tem também a adaptação. Eu tenho que ter uma adaptação curricular na escola, né? Uhum. Então tem todo um processo onde se trabalham todos os profissionais e a família. Perfeito. Então, qual é o... Você falou de escola agora. Então, quais os principais desafios que uma criança com dislexia pode enfrentar na escola e no dia a dia dela, Dani? Nossos desafios são imensos, tá? Porque vou citar um caso também, tá? À vontade. Uma criança já no final da segunda série, Sim. né? Sem ler, e todos os amiguinhos lendo, né? Então, essa criança, ela chegou pra mim com uma autoestima totalmente minada. Totalmente, né? E a gente já tava no terceiro encontro, Uhum. e aí ela desmotivada. Aí teve um momento que ela pegou e disse assim: tia, não adianta. Não adianta. Eu não vou aprender a ler. Aí eu perguntei por quê, né? Aí, por que você acha isso? Aí ela, não, olha, fulano de tal já leu muito fácil. E aí, a minha amiga disse que eu sou isso, que eu sou aquilo, e falou um monte de, sabe, assim. Baboseira, né? Pois é. E aí, eu percebi que ali, junto com aquela dificuldade, também tinha um processo de bullying, né? Entendi. E nesse processo, as crianças são muito competitivas, né? E essa competição, ela mina a autoestima de quem está realmente com dificuldade, né? E aí, é uma dificuldade que só vai... a criança se compara com a outra, isso é... Frustrante pra ela, né? E aí ela vai dizendo, fulano de tal consegue, fulano de tal já tá lendo. E aí os pais também reforçam. Então, assim, eu tenho muito esse cuidado com essa orientação com os pais para não reforçar, para não comparar, né? Porque assim, teu amiguinho já tá lendo. Entendi. Quando é que você... Isso aí é só pressão. A criança já se pressiona, ela não precisa de uma pressão extra. Perfeito. E quais são os primeiros sinais que os pais devem observar, Dani, para identificar a dislexia nos seus filhos? Então, eu vou dizer o que eu vejo no consultório, tá bom? À vontade. Um dos principais pontos que eu vejo quando existe um possível quadro de dislexia é um esvaziamento de vocabulário. Certo? A criança, ela não consegue produzir sentenças, frases mais elaboradas, Entendi. né? E aí ela fala só palavras pontuais, né? Tipo, objetivo, muito objetivo, né? Outro ponto também tá no desenho, né? No desenho? No desenho. Gente, Específico. o desenho é uma ferramenta poderosíssima, né? Perfeito. Por quê? Porque é no desenho que a criança vai construir a interpretação dela. É no desenho que ela constrói também o processo de leitura, Sim. de escrita, né? E aí a criança com a dislexia, ela tem desenhos falhos.
Desenhos que não têm uma linearidade, um contexto, Interessante. certo? Então, assim, ela traz muitas características, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma criança também com algumas dificuldades de espacial, né? Um raciocínio lógico mais Uhum. elaborado. Então, tem várias características, né? E, às vezes... ela muda muito de criança para criança, porque vai depender também do espaço que ela tá. Da família, se ela tem estímulo. E outra coisa, se ela tem muito acesso a telas. É um ponto muito importante que a gente deve citar, né, Dani? Que as Uhum. telas, elas... Eu posso estar errada, mas eu vi de um podcast que eu gosto muito, que é da doutora Ana Beatriz, que atrofia o cérebro, né? Se você começar cedo, se você tiver um filho e der, sei lá, um tablet, um celular pra ele quando ele tiver 2 anos de idade, afeta demais. E não é só da criança, né? A criança, porque ali o cérebro dela tá a pleno desenvolvimento, Entendi. né? E aí ela tá presa numa tela enquanto ela tem que estar experimentando o mundo externo, né? Interessante. Então, desde a parte motora mesmo, né? Você pega uma criança, um bebê, a criança já faz assim, ó. Sabe? Sim. Parece que ela prende na barriga. Não é? Né? É bizarro isso. Pois é. Então, assim, é uma mudança de comportamento mesmo humana que a gente está vivendo, né? Perfeito. E isso faz com que ela perca as oportunidades de desenvolvimento. Então, assim, a tela é muito prejudicial. Fora outros fatores médicos, né? Tem a questão da luz na retina. Sim. É uma retina imatura, né? Sim. É um cérebro que precisa de estímulos externos. Então, criança precisa de terra, criança precisa de natureza. Precisa né? de brincar, né? Brincar. Perfeito. E como é que a escola, ela pode avaliar o progresso do filho com dislexia, né? Daquele aluno com dislexia? Porque também tem que, vocês profissionais, né? Principalmente essa equipe multidisciplinar, tem que estar junto com a escola e tudo mais, não é isso? Sim, perfeitamente. A escola, ela tem as sondagens dela, né? Mas a criança, quando ela já traz uma dificuldade de expressão, né? Uma dificuldade de se colocar, uma timidez excessiva. Então, a escola já tem que levantar, né, o olhar para essa criança, porque existem os marcos de desenvolvimento, né? E a dislexia, ela já se apresenta, inclusive, durante aqueles marcos. No infantil 1, né? Eu tenho crianças que não atingem determinados marcos de locomoção, marco motor, né? De movimento, de percepção, de tirar uma pecinha e colocar na outra, de planejamento, né? Então, esses marcos são muito importantes, né? Então, a escola, ela tem que avaliar, sim, né? Através do relatório, porque convenhamos que uma criança do infantil 1 até o infantil 4, ela não tem prova e nem deve ter, gente. Pelo amor de Deus, não tem que ter, tá? Porque criança tem que brincar, tem que experimentar o mundo, né? Mas existem, sim, muitas atividades, muitas brincadeiras que a gente, sim, consegue perceber uma dificuldade espacial, né? Uma dificuldade de planejamento. Perfeito. De percepção também. Agora falando um pouco sobre o plano educacional individualizado. Então, como é que esse plano ele deve ser feito, né, para essa criança com dislexia, Dani? Então, gente, famoso PEI, né? E aí, assim, algumas escolas, né, elas meio que se assombram com o PEI, né, que é o plano de ensino individualizado. Mas não tem esse motivo de se assombrar, né? Se eu sei que o meu aluno, né, e que o meu paciente, ele tem aquele marco de desenvolvimento, ele tá naquela série, ele tem que atingir as habilidades mínimas, né? E se aquelas habilidades mínimas não estão sendo alcançadas, aí eu tenho que, sim, planejar o meu PEI, estabelecer as metas. E dentro do PEI, lá no consultório, né, o meu paciente, ele já sai com o relatório, no final do processo da avaliação, ele já sai com o relatório pronto, né, e o PEI para 6 meses.
Legal. né? Ele tem um PEI clínico, ele tem um PEI para a escola, que é o educacional, né? E aí esse educacional e o clínico, eles estão intimamente ligados, né? E não só com a psicopedagogia, mas com os outros profissionais que também acompanham. Ah, Daniele, mas e se ele não for acompanhado por nenhum profissional? Durante o processo de avaliação, se ele precisar de um profissional que acompanhe, que faça uma avaliação, eu emito sim uma carta com a justificativa do porquê. Porque às vezes no meio da avaliação, a gente nota a necessidade de uma avaliação fonoaudiológica, de uma terapia ocupacional, de uma psicóloga. Perfeito. E também tem os ATs, né, que podem estar acompanhando aquela criança, né? Justamente. Assistente terapêutico? O assistente terapêutico, né? O atendente terapêutico, né? Perfeito. E aí, também, ele entra nas metas, porque ele precisa também receber essas orientações, as instruções, e muitos, inclusive, do treinamento. Perfeito. Agora falando sobre o TDAH, né? Um assunto, assim, que eu particularmente gosto muito e que bom que muitas pessoas estão começando a entender o que é e entender que não é frescura, como falam em relação, às vezes, de autismo, de dislexia, de que é um erro, enfim. Então, vamos lá, Dani. Antes da gente ir para essas perguntas, explica um pouquinho, que eu sei que falar de TDAH a gente pode passar muito tempo conversando aqui, mas pode explicar de uma forma resumida o que é o TDAH? Então, aquela sigla que assombra, né? O TDAH, o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade, tá? Ah, mas quer dizer que eu posso ou não ser hiperativo? Não, na verdade você vai ser hiperativo, né? A diferença é se a hiperatividade está no pensamento ou se a hiperatividade está no movimento, no comportamento, né? Tá, Daniele, mas como é que eu sei que eu sou TDAH, né? Porque aí é uma das perguntas mais comuns, muito né? comuns. Assim, na criança, a gente consegue notar muito isso por conta que tem hiperatividade, né? Mas no adulto, no adolescente, é a perna balançando, é aquela inquietude. Pensamentos acelerados? O pensamento acelerado. É muitas vezes também, na hora que tá na sala de aula, foge para fazer um desenho. Então, é aquele aluno que passa a aula toda rabiscando, né? Entendi. No adulto, por exemplo, aquele adulto que troca muito de emprego, né? Aquele adulto que tem um pico de adrenalina, tá muito ali focado e tal, e de uma hora para outra ele perde o interesse. E isso se reflete muito na universidade, né? Então, de trocar de cursos. Caraca. Eu já atendi pessoas que estavam, assim, no final do curso. Tipo assim, passou 6 anos no curso, né? No curso de 4, porque ainda tem isso, sim, né? Sim. E aí, na hora da mamografia, vou desistir. Caramba. E aí eu, que é uma coisa que eu faço muito essa analogia, né? Assim, você atravessou o oceano inteiro, você vai desistir na praia, né? Sim. Não, peraí, vamos lá. Vamos fazer aqui um planejamento. Perfeito. Vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Planejada, para criar essa constância, né? O TDAH, ele também tem a questão da rotina, né, Dani? Muito importante para justamente ter esse planejamento, ter essa previsibilidade do que ele tem que fazer, do que pode acontecer se ele não fazer ou não. Então, eu acho que a gente tem muito esse lance de querer olhar muito pro futuro, talvez. Justamente. E também essa parte de postergar, né? Vou empurrar com a barriga, vou empurrar. Eu tenho tempo, né? Tenho tempo, não, eu tenho tempo. Aí, quando o tempo tá no pescoço ali, não tenho mais tempo, aí eu entro naquele pico de frustração. Meu Deus, eu tinha que ter feito isso antes, agora eu vou ter que fazer de qualquer jeito. E aí, muitas vezes não lê o material, que quando for um trabalho, é um trabalho, né, aí é um monte de coisa pra ler, e aí já tem aquela, vontade de chorar, vontade de não sei o quê, entendeu? E é um ciclo, né, Dani? Isso. E uma coisa muito importante, né, na adolescência, principalmente, né, o TDAH, ele pode, inclusive, trazer o adolescente para vícios, né?
Então, eu posso começar aqui uma vida precoce no álcool, entendeu? Sério? Sim, porque ali o álcool, ele vai meio que reduzir os meus pensamentos, vai me dar um conforto maior, tipo assim, minha cabeça E parou, tem né? aquele, acho que o pico de Isso, dopamina também, né? isso, justamente. Isso é muito perigoso, né? Perfeito. Bom, falar de TDAH, tem, tipo assim, as pessoas que não têm algum tipo de acompanhamento, principalmente aquela criança, eu acho que um dos pontos mais fortes é o foco, né? Principalmente do foco à leitura, ao estudo. Então, como é que essas famílias, Dani, elas podem ajudar os seus filhos com TDAH para se tornar um leitor, para se tornar um estudioso, enfim? Então, um dos pontos, né, do TDAH é essa evitação à leitura. Porque ler é muito lento, Uhum, né? E aí eles têm um pensamento muito rápido, né? entendi. Para eles é tipo assim, papum, né, e tal. Uhum. E aí ler é uma atividade penosa, sabe? E aí uma das coisas que a gente cria é uma rotina em casa Sim, de que tem que existir uma leitura um pouquinho, sabe? Assim, todo dia, porque é essa construção de rotina que vai fazer dele um leitor, legal. né? De identificar o que ele gosta primeiro, né? Para que ele crie esse hábito de ler através do que gosta, né? Perfeito. Depois a gente coloca os desafios de outros assuntos que para ele não é Então é algo tão bem legal. gradual mesmo, É né? gradual e tem que Perfeito, ter o suporte da família. perfeito. E qual é a adaptação mínima da prova para o meu filho com TDAH? Então, né, esse é um ponto, assim, bem delicado, né? Porque eu tenho um vasto campo, né, Uhum. de dificuldades no Sim. TDAH. Eu posso ter a pessoa com TDAH que não tem dificuldades, não tem lacunas de Uhum. aprendizagem, né? Uhum. E aí eu tenho uma adaptação, né? O que adaptação é essa, né? Um espaço aceitável entre uma linha e outra, né? Geralmente 1,5, Uhum. né? E aí eu tenho um tipo de letra específico, né? Ou fontes, ou uma gama de fontes que são mais específicas e um tamanho padrão, né? O que está acontecendo hoje? Provas de colunas, né? Uhum. 2 colunas, a letra muito pequenininha. Gente, até quem não tem TDAH Fica, tem ai meu Deus. dificuldade de ler, sabe? Sim. E aí uma coisa bem legal é que quando eu trago, né, enunciados mais diretos e esse espaço, eu respeito desse espaçamento do tamanho da letra, eu tenho uma prova visualmente confortável, Bacana. né? Massa. Visualmente. Isso independe para quem tem TDAH e quem não, Uhum. né? Eu Perfeito. consigo rastrear informações principais do texto, né? Mas além disso, no TDAH se eu tenho que trabalhar aqui um texto, né? Porque a gente tem aí o Enem, que tem aquele Sim, sim. jornal, Ai, né, de coisas para sim. ler. Eu tenho que trabalhar com o meu aluno gradativamente para quando chegue no Enem, porque isso é uma das coisas que eu sempre ouço. Mas no Enem não tem essa adaptação, né? Uhum. E aí, por que é importante essa adaptação? Porque eu vou treinando o meu aluno para Uhum. que quando chegue no ensino médio, Uhum. né, segundo ano, Perfeito. primeiro, segundo ano, né, ele já esteja apto a encarar uma prova do Enem, porque eu já construí aquele hábito. Perfeito. Bom, vamos para a última pergunta, não menos importante, que infelizmente nosso tempo está acabando aqui, que se pudesse a gente passaria Sim, muito tempão conversando. Então, Dani, qual é o próximo passo se aquele pai ou aquela mãe sentir que o filho não está recebendo o suporte adequado na escola? Que eu acredito que isso deve ser a dor de muitos pais também. Deve ser muito sim, frustrante tanto para eles quanto para os filhos, né? sim, com certeza. Um dos pontos, né, primordiais é ter o suporte da equipe, de Uhum, uma equipe multidisciplinar, mas quem vai na escola com o PEI, né, e as instruções para a escola fazer essa adaptação é o psicopedagogo, uhum, né? entendi. Então é preciso ter essa ponte, né,
de todo mundo trabalhar em conformidade, né? Todo mundo trabalhar em parcerias. Para quê? Para que a gente consiga fazer essa adaptação de uma forma que não sobrecarregue nem a escola, nem o professor, não sobrecarregue nem minha autoestima do meu aluno e muito menos a família também, né? Então, assim, é Perfeito. um trabalho em equipe. Perfeito, Certo. perfeito. Então, se você chegou até o final desse vídeo, significa que esse conteúdo foi de suma importância para você. Dani, quero te agradecer novamente por esse tempinho da gente ter conversado, da gente ter, de você ter dado essas informações extremamente importantes, principalmente para aqueles pais que estão nos assistindo, ou mesmo as pessoas que têm os transtornos neurodivergentes. E agora eu gostaria muito que você olhasse para aquela câmera ali, desse alguma mensagem final para quem está nos assistindo, pode ficar à vontade e por favor, compartilhe as tuas redes sociais. Com certeza. Então, a máxima, né? Diagnóstico não é destino, né? É uma bússola muito preciosa, né? Não aceite qualquer dito de outra pessoa de que você não vai fazer isso, porque não é verdade. Quando você tem um apoio profissional e um suporte, um planejamento estruturado, por quem entende do assunto, você vai muito além do que você pode imaginar, né? Do que você possa imaginar, né? E tô aqui, né? Se quiser falar comigo, meu Instagram é neuropsi_Daniele Cavalcante. Né? E meu site, www.danielecavalcante.com.br. E lá tem o resto dos meus contatos. Perfeito. Bom, as redes sociais da Dani vão estar na descrição do vídeo. E não esquece, tá? De curtir, comentar e compartilhar. E segue a Dani, que eu tenho certeza que vai ser, que os conteúdos que ela posta vai dar uma luz pra você, principalmente você, pai, você, mãe, que tem um filho com autismo, com TDAH, com dislexia. Então, não esquece de segui-la e ela está aqui à disposição para ajudar vocês a fazer com que tudo dê certo. E lembrando que diagnóstico não é destino. É uma frase que a Dani fala muito, mas se a gente parar para pensar, realmente faz sentido. Enfim, até a próxima e não esquece, curta, comenta e compartilha esse vídeo.